Amados irmãos, a graça, a misericórdia e a paz vos sejam multiplicadas. Amém. Abraçamos a todos que estão no santuário, aqueles que estão nos assistindo, acompanhando, cultuando a Deus conosco. É bom saber que o Senhor está aqui. E nós vamos ler agora a sua palavra e vamos fazê-lo com reverência e santo temor, porque é a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 11 do capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 2. Talvez quem não esteve aqui domingo, estava ainda nas férias, estranho, por que não começar com o versículo 10? Você sabe que essa divisão da Bíblia, ela não é inspirada, né? Na verdade, os editores é que dividiram a Bíblia em capítulos e em versículos. Originalmente ela não foi escrita assim. Os editores apenas nos facilitaram. Eles procuram dividir por blocos, parágrafos, por temas, e nem sempre eles acertam, né, conforme os estudiosos dizem. Porque o versículo 10 faria parte, então, do que ele estava argumentando até o versículo 9. Agora ele começa um outro tema, e assim diz a palavra de Deus. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós.
E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine os olhos do coração e nos dê o entendimento da sua palavra. Vamos orar. Pai bendito, já temos cantado louvores ao teu nome, já temos cantado aqui aspectos do teu caráter, temos cantado verdades a respeito da tua providência, da tua majestade, da tua provisão. Temos confessado os nossos pecados, temos sido enlevados ao Senhor através dos louvores, e agora, num momento tão precioso também de culto, quando abrimos o teu santo livro, Pai, dá-nos a graça de não termos aqui um discurso insosso, Pai, apenas palavras, mas dá-nos a graça de interpretarmos fielmente a tua palavra, fazermos uma exposição fiel da tua verdade, uma aplicação adequada das tuas verdades, e dá-nos a todos um coração aberto, faminto, interessado, desejoso por ouvir a tua voz e por obedecer à tua vontade, Pai. Dá-nos a graça agora de uma mente que se concentre aqui, de um coração que descanse no Senhor, mesmo em meio a tribulações, que descansemos no Senhor, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E acima de tudo, Senhor, glorifica o teu nome, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Queria que você acompanhasse atentamente a exposição da palavra de Deus. Além desse texto em Gálatas, eu queria fazer referência também a 2 capítulos em Atos, capítulo 9 e capítulo 22. Se você quiser pelo menos deixar marcado aí, para que na hora exata fique mais fácil seu acompanhamento. Então, deixe marcado aí, Atos 9 e Atos também capítulo 22. Estou só esperando aí você marcar aí Atos e a gente começa. Queria começar com uma citação atribuída a Spurgeon, falando a respeito do Evangelho. Ele disse assim: você e eu somos constrangidos a pregar o Evangelho. E ele conclui que Deus é glorificado
biblioteca. A gente não consiga perceber aliás, pela sublimidade da carta aos Gálatas. Então, macule bases, fala tão alto que não consigo ouvir o que dizes. Por isso a proclamação do evangelho precisa ser acompanhada pelo testemunho. Qual era o ataque que Paulo sofria? Estavam dizendo, especialmente os judaizantes que visitavam as igrejas onde havia gentios convertidos ao cristianismo, que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, que ele não tinha as credenciais de um apóstolo, que ele não havia andado originalmente com o Senhor Jesus, ele não tinha autoridade apostólica. E, consequentemente, a sua mensagem estava comprometida. Os judaizantes também diziam ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. E na primeira mensagem que eu preguei em Gálatas, os 5 primeiros versículos, queria apenas lembrar aqui, o apóstolo Paulo deu 2 ênfases que serão recorrentes em toda essa epístola: seu apostolado e seu evangelho. E ele faz questão de dizer que era apóstolo, e diz logo no começo da carta: não pela vontade de homem algum, mas pela vontade de Deus. Então não foi uma escolha pessoal, ele não se lançou para ser apóstolo e nem foi escolhido pela igreja para ser apóstolo, mas foi uma escolha soberana de Deus. E quando ele falou a respeito do seu evangelho, ele usou logo na introdução, na saudação, 2 palavras que são palavras-chave: graça e paz. O evangelho que ele pregava é o evangelho da salvação. A natureza desse evangelho, a natureza da salvação é a paz, é a reconciliação, reconciliação com Deus. Como um jargão evangélico, protestante, cristão, mas quando ele falava no contexto da salvação, paz, a reconciliação com Deus, a reconciliação com os outros. Jesus é a nossa paz, é aquele que derruba a parede da separação. Ele nos dá a paz que excede a todo entendimento. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E a graça, que é o favor imerecido. E olhando aí na sua Bíblia, versículos 3º e 4º de Gálatas, ele, de uma maneira bastante fervorosa,
contundente. Ele fala desse grande evento histórico que é a cruz de Cristo. A gente acostuma tanto falar da cruz de Cristo, da crucificação, mas quando Paulo falava sobre a cruz, sobre a crucificação, ele carregava com a sua argumentação verdades preciosas. Ele diz aqui: Cristo morreu pelos nossos pecados. Na verdade, o justo, o santo, fez-se maldição por nós. Isso significa dizer que a nossa situação como humanos é muito séria. Não existe ninguém bonzinho, não existe justiça própria, não existe ninguém capaz de merecer o favor de Deus. Eu sou bom, sou um bom marido, um bom filho, um bom trabalhador, um bom patrão, um bom empregado, um bom estudante, um cidadão de bem. Essas coisas todas são nada diante de Deus. Porque, na verdade, nós somos pecadores, né? Estava lendo o Spurgeon, há uma outra citação atribuída a ele. Ele teria dito assim: Isaías escreveu: as nossas obras diante do Deus Santo são como trapos da imundície. Ou melhor, a nossa justiça diante do Deus Santo. Nossas obras, nossa justiça, são como trapo da imundície. E Spurgeon disse: imaginem as nossas injustiças. Então, queridos, Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Ele levou sobre sua pessoa santa a maldição que nossas transgressões impuseram sobre ele. Mas diz também aqui o texto que ele morreu para nos libertar do mundo perverso. O verbo que ele usa aí é desarraigar, nos arrancar desse mundo perverso. O Evangelho tem uma mensagem de libertação. E diz mais o texto: ele morreu de acordo com a vontade de Deus. Não houve um conflito de vontades, a vontade do Filho e a vontade do Pai. Era a vontade do Pai que o seu Filho fosse à cruz, mas ele também voluntariamente se colocou. Ele disse: ninguém tira minha vida, eu mesmo a dou. Ele deu sua vida voluntariamente. Semana passada, lendo os versos 6 a 10, nós falamos a respeito das emoções de um homem de Deus. Porque Paulo tinha recebido a notícia de que os Gálatas estavam deixando o evangelho da graça para o evangelho das obras, estavam recebendo a influência dos judaizantes. E no capítulo 3 ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, literalmente, quem vos enfeitiçou? O evangelho foi pregado diante de vocês com tanta clareza, como se Jesus tivesse sido crucificado perante os olhos de vocês, e agora vocês estão querendo passar do evangelho da graça para o evangelho das obras. E ele demonstra duas emoções. Primeira é de espanto. Na verdade é um susto, um assombro, um pasmo. A palavra que aparece aqui é admiração. Ele estava admirado. Como é que eles estavam se desviando? Essa era a emoção dele. E quando estava estudando essa semana, estava pensando como nos assusta também ver pessoas desviadas dos caminhos do Senhor. Como dói o nosso coração. Gente a quem a gente viu na igreja, gente que foi ensinada desde pequenininha, que ia para a escola dominical, há um determinado momento da vida que abandona, não quer saber da casa do Senhor, não quer cultuar a Deus, não quer adorar a Deus, não quer servir ao Senhor, e nós não deveríamos jamais nos acostumar com isso. Deveríamos continuar orando, avós, pais, tios, irmãos. Orem e chorem e clamem pela misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso, para que Ele traga de volta aqueles que ficaram pelo caminho. Então nós precisamos continuar ficando admirados. A gente não pode... A pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor não é a mesma coisa de uma pessoa que simplesmente muda de emprego. Eu estava nessa área, mudei da área. Ou então alguém que está lá no 8º período da universidade, um 8º de 10 períodos, e vou mudar de curso. Um espanto, né? Não é possível, tanto investimento foi feito em você. Mas eu lhes digo, isso é nada diante da realidade de alguém se desviar dos caminhos do Senhor. E Paulo ficou admirado, assustado. Admira-me, como diz aqui o verso 6, que estejais passando tão depressa
daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Por isso eu dou graças a Deus sempre disse isso, pelo ministério das Déboras, mães de oração, que perseveram nesse ministério, orando, e eu queria incentivá-las e outras mais, e os pais também, orarmos a Deus para que esses filhos voltem aos caminhos do Senhor. E a segunda emoção de Paulo, além da admiração, foi a indignação. Ele disse: ainda que um anjo desça do céu e vos anuncie um outro evangelho, que vá além daquele que vos anunciamos, seja anátema. Ele estava indignado, porque a glória de Cristo estava em jogo. Se você prega que é preciso Moisés ajudar a Cristo na sua obra, está comprometendo a glória de Cristo. Se alguém diz que o sacrifício de Cristo não é suficiente nem eficaz, está comprometendo a glória do Senhor. E ele não podia ficar descansado quando a glória do Senhor está em jogo. E mais, o bem-estar das almas das pessoas estava em jogo, porque um evangelho adulterado compromete. O evangelho trata de questões eternas, é o destino eterno das pessoas que está em jogo. Por isso não se deve pregar qualquer coisa, mas todo o conselho de Deus. Por isso Paulo ficava indignado. Estava lendo John Piper essa semana, ele dizendo assim: porque eu odeio o evangelho da prosperidade. Parece uma palavra dura. Onde é que está a misericórdia? Onde é que está a misericórdia, queridos? Paulo invocou a maldição de Deus sobre aquele que adultera o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Seja anátema, que literalmente quer dizer, seja amaldiçoado, seja banido da presença de Deus. Isso era algo muito caro para o apóstolo Paulo. Então, na manhã de hoje, nesses próximos 15 minutos, queria falar sobre o tema de hoje, que é a origem do evangelho. Vejam bem, a origem do evangelho. E a mensagem terá 2 pontos também, exemplo da mensagem da semana passada. Primeiro, nós temos uma declaração, é o primeiro ponto, uma declaração do apóstolo a respeito da origem do evangelho. E no segundo lugar, ele faz uma argumentação histórica, a partir de sua própria experiência, antes da sua conversão, durante a sua conversão e após a sua conversão. Então, acompanhe comigo agora atentamente. Por que é que Paulo está falando a respeito da origem do evangelho? Porque ele tem um testemunho a dar do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, olhando de novo versos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Vejam bem, em nosso contexto social, eclesiástico, há vários evangelhos. Existe até um evangelho chamado o Evangelho segundo o Espiritismo. Existe um evangelho chamado o evangelho da prosperidade, evangelho das coisas. Um evangelho social, foi durante muito tempo proclamado pela chamada teologia da libertação. É claro que a teologia da libertação trouxe algumas coisas importantes. Conceito de libertação. A igreja a refletir a respeito das injustiças sociais. Claro que essas coisas são relevantes. No entanto, essa mensagem da teologia da libertação compromete a mensagem do evangelho e por isso precisa ser rejeitado. Há vários evangelhos na perspectiva humana, mas na perspectiva divina e da palavra de Deus existe um só evangelho. E à luz da Bíblia nós podemos dizer que esse evangelho é normativo. E então é importante o argumento de Paulo, qual é a origem do evangelho. E ele argumenta aqui, primeiro ele está dizendo, bem, esse evangelho não é uma invenção humana, ou seja, não foi a mente de Paulo que fabricou isso. Quantas vezes estivemos evangelizando pessoas, e as pessoas nos disseram assim, isso é coisa de homens, a palavra de Deus foi escrita por homens, isso é uma invenção de homens.
E o apóstolo Paulo dizia: o evangelho que vos anuncio não é uma invenção humana, não tem origem humana. Eu não aprendi de homem algum, nem foi criado por homem algum, nem por mim. Ele diz: o evangelho é uma revelação de Jesus Cristo. Na verdade, Jesus é a essência do evangelho. Então, queridos, os irmãos que vão para o avanço missionário dia 22, a igreja que tem priorizado a plantação de igrejas, esse evangelho que a gente prega, essa mensagem não é humana, mas é divina. Por isso, quando Paulo escreveu aos Romanos, disse: quanto está em mim, desejo pregar o evangelho a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, assim como o evangelho por ele proclamado, estavam sendo colocados em dúvida pelos judaizantes. E como consequência, os gálatas, alguns deles, estavam dando ouvidos aos judaizantes, estavam se afastando do evangelho da graça. Acusavam Paulo de não ser um apóstolo credenciado e a mensagem que ele pregava de ser uma mensagem incompleta. Então ele argumenta falando a respeito da origem do evangelho. Eu quero que vocês saibam que o evangelho que eu prego é divino, é uma mensagem divina, não é uma mensagem humana. Então, queridos, não nos envergonhemos do evangelho. Preguemos o evangelho. Haverá oposição. Haverá céticos, incrédulos, gente de coração duro que rejeitará a mensagem. No entanto, essa mensagem é divina. Preguemos o evangelho. Segundo lugar, desde o verso 13, estou falando Gálatas capítulo 1, até o verso 24, ele usa argumentos. Ele fala de situações ocorridas em sua própria experiência, antes, durante e após a sua conversão. Como sempre, Paulo fala pelo Espírito de Deus de forma muito didática. Então vamos olhar aí na Bíblia, antes da sua conversão, versos 13 e 14. Percebam que se destacam aqui 3 verbos. Ele diz que perseguia a igreja, devastava a igreja, e diz que avantajava-se acima de muitos outros da sua idade. Então, resumindo aqui, ele era um judeu praticante, ele perseguia a igreja, ele era alguém entusiasmado pelas tradições de seus pais. Diz o texto que ele perseguia a igreja de forma implacável e violenta. Por exemplo, está escrito em Atos capítulo 8, versículo 3, que em Jerusalém ele ia de casa em casa, prendendo todos os cristãos que encontrasse, homens e mulheres, e ele os arrastava para a cadeia. Está escrito também em Atos 8, que quando Estevão era morto, era apedrejado, deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e ele consentia com tudo aquilo. Ele aprovava toda aquela atitude. Atos 26, versículo 10, diz que quando os cristãos eram condenados à morte, Paulo votava a favor. Na verdade, ele queria exterminar a igreja, ele queria acabar com a igreja. Era esse o Saulo de Tarso, um alguém entusiasmado pelas tradições judaicas. Um judeu dos mais religiosos do seu tempo e que procurava seguir as tradições dos seus antepassados. Diz também o texto que ele fazia parte da mais severa religião judaica, a dos fariseus. Esse era Paulo. No entanto, queridos, bendito seja o nome do Senhor. Deus é poderoso para mudar o coração de uma pessoa tão avessa ao evangelho. Um implacável perseguidor. Você imagine alguém chegando perto de Paulo para pregar o evangelho, a indignação dele, ele lhava os dentes. Esse inimigo do evangelho foi transformado pelo poder de Deus. Louvado seja o nome de Deus por isso. Não são as argumentações humanas, mas é a ação poderosa do Espírito de Deus.
É a sua graça que é eficaz, o seu chamado é eficaz. Estava meditando essa semana Lucas capítulo 18, e os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Acompanhe comigo o raciocínio. Paulo está falando a respeito da origem do Evangelho. Primeiro ponto, ele está dizendo: o Evangelho tem uma origem divina, não é humano, não foi inventado pela mente humana, também eu não aprendi de homem algum. Agora ele está comprovando essa origem do Evangelho, contando sua experiência. Antes da conversão ele era esse homem, como ele mesmo diz em uma de suas cartas, tinha zelo por Deus, porém sem entendimento. Segundo ponto desse segundo ponto, a conversão. Ele fala aqui verso 15 e na primeira parte do versículo 16. Queridos, nós temos aprendido na Bíblia: salvação é obra de Deus do início ao fim. Olhando aí na sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, percebam que nos versos 13 e 14, antes da conversão, tudo o que ele disse estava na primeira pessoa do singular. Eu perseguia, eu devastava a igreja, eu me avantajava dentre todos aqueles que eram da minha idade. Percebam, queridos, antes era tudo Paulo, eu. Mas agora, na sua conversão, quando o Senhor se revelou a ele, passou a ser Deus. Vejam os argumentos de Paulo, versos 15 e 16, a primeira parte. Deus me separou antes de eu nascer. Deus me chamou pela sua graça. Aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Salvação é obra de Deus. Por isso diz o próprio Paulo pelo Espírito Santo: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pense: eu sou bonzinho, eu escolhi amar a Deus, eu também na família onde eu nasci, eu só podia dar isso mesmo, né? Gente boa como eu, né? Olha, queridos irmãos, ninguém diga isso, porque na verdade isso é uma coisa que choca. Sempre que eu digo, até eu fico chocado. Presta atenção nisso. Nem eu e nem você teríamos escolhido amar a Deus. Não pense que seu coração tinha qualquer disposição para amar a Deus. Se alguém pensa que tinha, ainda precisa se converter. Nós não tínhamos em nós nenhuma disposição para amar a Deus, e mais, não teríamos escolhido amar a Deus. Foi iniciativa dele. Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E Paulo então fala da sua experiência: Deus me escolheu antes de eu nascer. Ora, assim como Jacó foi escolhido antes de haver nascido, assim como Jeremias, quando Deus chamou Jeremias para o ministério profético, ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. E o Senhor disse que ele tinha sido escolhido ainda antes do seu nascimento. Antes do seu nascimento. Paulo, antes de nascer, foi designado para ser apóstolo. Outra coisa, ele diz: Deus me chamou pela sua graça, pelo seu amor totalmente imerecido. Vejam, Paulo estava lutando contra Deus, contra Cristo, contra a igreja, tanto que Jesus disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele lutava contra Cristo, contra a igreja. Veja, ele não merecia misericórdia, ele não havia pedido misericórdia, mas a misericórdia foi ao seu encontro. A graça o chamou. E é isso que ele está dizendo aqui. E terceira verdade, terceira argumentação dele: aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Antes da conversão, Paulo perseguia a igreja, perseguia a Cristo, considerava Cristo um impostor, um enganador. Agora, o Senhor abriu seus olhos e ele compreendeu: Jesus é o Filho de Deus. Uma revelação particular. Ele viu Jesus ressuscitado. Como ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15: eu, como que um nascido fora de tempo, o Senhor me revelou o seu Filho. Isso durante a conversão.
E a partir do versículo 16, segunda parte, até o verso 24, ele fala da sua conversão. Aí eu queria que você rapidamente, temos 5 minutos, que nós vamos ver aqui o texto de Atos 9. Eu tenho aqui o texto já escrito diante dos meus olhos, só quem estiver acompanhando, Atos 9, 19 até 21. O que aconteceu depois da conversão? A gente sabe que ele se converteu no caminho para Damasco, e ele foi levado até Damasco. Atos 9, 19, 21 diz: então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam ficavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes. Vejam bem, o que está escrito aqui aconteceu pouco tempo depois da conversão. Esse homem convertido, vocacionado pelo Senhor, começou logo a pregar. Essa era a mensagem dele: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. E as pessoas ficavam admiradas, né? Isso logo depois que o batismo de Ananias e depois da sua conversão. E então temos aí Atos 9, 22. Né? Você sabe que o historiador tem essa capacidade. Atos é um livro histórico, né? Nosso pastor aqui é historiador, é autoridade de falar sobre isso. De uma página para outra do livro, às vezes você percorre anos, décadas, né? Depende do autor. Pois aqui, queridos, entre Atos 9, 21 e 9, 22, só tem uma pequena linha aí, não é? Mas quando a gente pega esse texto, pega Atos 26, Gálatas capítulo 1, faz uma montagem, entre Atos 9, 21 e 9, 22, nós temos aí um espaço de cerca de 3 anos. Olha o que diz aí o verso 22 de Atos 9. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Vejam, 21 diz que ele estava pregando, proclamando: Jesus é o Filho de Deus. Agora ele estava demonstrando que Jesus é o Cristo, é o Messias. Você sabe que há uma diferença essencial entre pregar e demonstrar. E o que aconteceu nesse período? Aí nós precisamos fazer uma montagem aqui de sequência. Versos 15 a 17 de Gálatas, capítulo 1. Veja o que aconteceu. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, nesse espaço de tempo, do verso 21 para o verso 22, ele foi a Damasco e ele esteve na Arábia por cerca de 3 anos. Fique imaginando esse homem, fariseu, estudioso, conhecedor do Velho Testamento. Estava lendo um autor, Ray Stedman, que ele disse: certamente ele foi com os pergaminhos debaixo do braço e foi para um tempo de solitude, de oração, e possivelmente foi nesse deserto da Arábia e nessa ocasião quando o Senhor se revelou a ele e revelou esse evangelho a ele. Pensem no que estou dizendo aqui, a origem do evangelho. Então Paulo passou, você pode imaginar Paulo pegando Moisés e passando de Moisés até os profetas e olhando aquelas profecias e ele pensando assim: esses textos que eu li tantas vezes, estudei e ensinei, agora seus olhos brilhavam, porque ele conseguia ver Jesus naquelas páginas, o Cristo, aquele acerca de quem Moisés falou, é esse Jesus. E quando ele volta a Damasco, fortalecido, com conteúdo, ele começa a demonstrar: Jesus é o Cristo, é o Messias. Mas, queridos, como fazia parte do aprendizado em sua vida,
As pessoas lá em Damasco não receberam sua mensagem e planejaram tirar-lhe a vida. E Paulo passou por uma grande humilhação, porque as portas da cidade eram guardadas dia e noite, até que os seus amigos fizeram-no descer dentro de um cesto pela muralha da cidade. Que humilhação, não é? E ele saiu de Damasco. Para onde ele foi? E aí, quando a gente lê Gálatas e a gente lê Atos 26, a gente sabe que Paulo foi a Jerusalém. Quando ele saiu de Damasco, foi para Jerusalém. Atos 9, 26, Gálatas 1, 18 e 19, ele vai para Jerusalém. Procurou juntar-se com os discípulos, mas diz Atos 9, 26 que todos temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. E esse argumento de Lucas está de acordo com o que Paulo diz aqui, Gálatas 1, 18 e 19. Mas olha aí Lucas ainda, capítulo 9, 27 a 29. Lucas nos explica como foi que ele venceu a barreira de medo para avistar-se com Pedro e com Tiago. Esse Tiago que era o irmão do Senhor. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em o nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Diz aqui em Gálatas que nesses 15 dias que ele passou em Jerusalém, para avistar-se com os apóstolos, ele se encontrou apenas com Pedro e com Tiago, irmão do Senhor. Tudo isso faz parte da sua argumentação. O evangelho que vos anunciei, eu não aprendi de homem algum, eu não recebi de homem algum, para dizer que a origem do evangelho é divina e não humana. E Paulo, queridos, tão entusiasmado querendo pregar em Jerusalém. E aí a gente vai agora para Atos 22, terminando. Atos 22, versículos 17 e 18. Ele está em Jerusalém. Isso ele conta mais tarde, quando ele está outra vez em Jerusalém e é preso. E ele faz a sua defesa pública. E ele conta essa experiência que Lucas não havia contado anteriormente. Está dito aí, Atos 22, 17 e 18. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho. Sai logo de Jerusalém. E aí vejam Atos 22, 19 e 20. Então eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava na prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que os mataram. Vejam o que é que está acontecendo aqui. Quando ele está agora em Jerusalém, o Senhor está dizendo a ele numa revelação: saia da cidade, eles não vão ouvir o seu testemunho. E Paulo revela que o seu interior, ainda que estava sendo trabalhado pelo Senhor, estava dizendo: mas Senhor, eles sabem quem eu sou. Eu fui aquele implacável perseguidor. Agora eles sabem que eu prego a fé. O que ele estava dizendo: eu estou absolutamente preparado para pregar e eles me ouvirão. E o Senhor disse: saia, eles não ouvirão você. Quando estava estudando esse texto e sabendo que hoje é o primeiro dia do novo curso da escola dominical, eu quero dirigir essa palavra aos professores. Toda a sua experiência de anos ensinando, todo o seu estudo, essas coisas são importantes, mas não são suficientes. Não vá para a sala de aula pensando: eu sou o cara, eu sei o que vou dizer. Até aquele momento Paulo pensava assim: eu tenho conteúdo, eu tenho experiência, eles me conhecem, eles me ouvirão. Essas coisas não são suficientes. Nós precisamos da graça do Senhor, da ação do Espírito de Deus. Precisamos depender de Deus. Talvez a aula que você ministrará hoje, você diga: essa aula eu já sei, mas esse assunto aqui eu posso falar sobre isso com os olhos fechados. Não ouse fazer isso. Dependa do Senhor. E ele saiu de Jerusalém. E só para resumir, ele foi para a Síria e Cilícia, foi para Tarso, que era a sua terra. Como alguém disse,
o lugar mais difícil para sermos cristãos é a nossa terra, é a nossa casa. E Deus o mandou de volta para casa. Ele passou um tempo de preparação. Mas por que essa construção toda? É porque Paulo está usando um argumento. Ele está dizendo o seguinte: o evangelho que vos anuncio, eu não aprendi de homem algum. Inclusive, quando fui a Jerusalém, sequer me encontrei com os apóstolos. Rapidamente me encontrei com Pedro e com Tiago. Esse era o argumento dele: o evangelho que vos anuncio é um evangelho divino. Eu recebi diretamente do Senhor Jesus. Concluindo, queridos, esse belo texto que lemos serviu de base para essa exposição e nos ensina essas verdades preciosas a respeito, acerca da origem do Evangelho. Por um lado, o fanatismo de Paulo antes da sua conversão, a iniciativa divina na sua conversão e o seu isolamento quase total dos líderes da igreja de Jerusalém, porque ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus. Tudo isso contribuiu para a sua argumentação, que a mensagem que ele pregava era divina e não humana. Ora, diz o verso 20, capítulo 1, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, não minto. Umas breves aplicações. Primeiro, eu creio que nós deveríamos ser agradecidos a Deus pelo Evangelho. Não se envergonhem do Evangelho. Essa não é uma palavra humana, isso não foi uma criação dos homens, não é uma invenção da mente humana, mas é uma revelação de Deus. Graças a Deus pelo Evangelho. Segundo, convicção da verdade do Evangelho. Convicção dessa verdade. Pregue a palavra. Terceiro, compromisso de uma vida digna do Evangelho. Aos Efésios, capítulo 4, verso 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis por modo digno da vocação a que fostes chamados. Quarto lugar, dependência plena do Senhor. Sua experiência não é suficiente, minha experiência não é suficiente. Eu não posso dizer: eu já tenho tantos anos de ministério. Nada disso, nada disso. Precisamos ser renovados pelo Senhor a cada dia, a cada dia, a cada dia. Dependemos dele. E por fim, queria terminar com Spurgeon. Comecei com ele e vou terminar com ele. Ele diz assim: preguem o Evangelho, tendo em vista unicamente a glória de Deus, ou então segurem suas línguas. Preguem o Evangelho, tendo em vista unicamente a glória de Deus, ou então segurem as suas línguas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.